1 João capítulo 5, nós iremos meditar nesta noite do verso 18 até o verso 20. Leiamos a palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, neste momento tão importante na vida do teu povo, para bendizermos o teu nome, para sermos alimentados pela tua palavra. Nós cremos que o Senhor, pela tua muita misericórdia, anuncia as implicações do teu pacto a nós, onde percebemos aqui pela tua palavra que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos conduzirá até aquele dia em que nos encontraremos com Cristo. O Senhor continuará sustentando a nossa fé. Nós sabemos que se não fosse Cristo, nós seríamos fulminados aqui nesta noite, porque estamos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Quem há que possa reivindicar justiça diante de um Deus que é eternamente santo? Tem misericórdia de nós, Senhor, nesta noite. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Muda o nosso coração. Remove os ídolos dos nossos corações e nos ajuda a cada dia mais vivermos somente para Ti, somente para a Tua glória. Nós necessitamos da operação do Teu Santo Espírito, porque somos incapazes, muitas vezes, de discernirmos as nossas próprias faltas. Mas nós confiamos no Teu amor, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando para o final da exposição desta carta, que tem sido confrontadora e tem nos ensinado a respeito da natureza da nossa fé. Eu acredito que muitos aqui tiveram a oportunidade, durante essas exposições, assim como eu, de fazermos uma análise diante das Escrituras sobre o que significa de fato sermos cristãos. E eu confesso aos irmãos que às vezes passa pela minha cabeça que é possível que nós estejamos num contexto onde talvez aí mais de 50% parece que ainda não conhecem a Deus. E isso é muito alarmante para todos nós. Isso é algo que traz, de fato, temor aos nossos corações, porque às vezes a gente chega a se questionar mesmo. Será que de fato eu sou um cristão verdadeiro? Esse questionamento, conforme foi pregado ontem, é um questionamento que é próprio daqueles que nasceram de novo, daqueles que não se conformam com o pecado. De fato, nós somos diferentes do mundo. De fato, o que deve modelar a nossa forma de pensar e agir não é o mundo, mas a palavra de Deus. E o Senhor requer de nós nada mais, nada menos do que a nossa própria morte. Ele não quer que você abra mão de algumas coisas, Ele quer que você abra mão de tudo. O Senhor Jesus já disse que aqueles que querem encontrar a sua vida, primeiro precisam perder a sua vida. E é essa a lógica do reino de Deus. Quando nós perdemos a nossa vida, é aí que nós encontramos a verdadeira vida em Cristo. João, ele vem até aqui trabalhando a motivação daqueles irmãos, na verdade, mostrando para eles o que significa ser cristão, mas mais do que isso, João estava também interessado em
solidificar a certeza que aqueles irmãos poderiam ter no sacrifício de Cristo. A carta de João, ela não serve somente para fazer um teste, para que eu olhe para ela e diga, será que eu sou cristão ou não? A ideia de João não era só essa, a ideia de João também era para que vocês tenham certeza de que vocês estão no verdadeiro, para que vocês tenham certeza da vida eterna. E do versículo 13 até o versículo 20, João vai, então, fortalecer, trazer essa certeza. No verso 13, nós somos lembrados aqui da segurança da vida eterna. No verso 13 diz, destas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E do verso 14 até o verso 17, João, em outras palavras, vai dizer que aqueles que têm a vida eterna, que oram de acordo com a vontade de Deus, podem ter a convicção de que terão as suas orações respondidas. Isso traz tranquilidade para a nossa alma. Sabermos que nós oramos a um Deus que é imutável. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós iremos trabalhar as 3 últimas certezas que João ele traz para todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. E no próximo domingo, com a graça de Deus, nós iremos encerrar a exposição de 1 João, meditando no versículo 21. Então, diante disso, eu quero convidá-los nesta noite a meditar comigo sobre o tema 3 certezas que você deve ter na caminhada cristã. 3 certezas que você deve ter na caminhada cristã. A primeira certeza que nós devemos ter na caminhada cristã é a certeza da proteção que há em Cristo. Olha aí o verso 18. A palavra de Deus nos diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nós podemos ter pelo menos 3 afirmações aqui de cara. A primeira delas é que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A segunda afirmação é que aquele que nasceu de Deus o guarda. Se você for olhar aí na sua Bíblia, a palavra aquele está com a letra maiúscula. E você vai entender que aquele que João está se referindo aqui é o próprio Cristo. E em terceiro lugar, ele vai dizer que o maligno não lhe toca. Então nós vamos trabalhar nessa escala, exceto a partir do segundo que eu vou inverter. Eu vou primeiro falar que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, e em segundo, o maligno não toca, e nós vamos ver a razão dessas coisas. Em primeiro lugar, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é a primeira declaração de João. Todo cristão autêntico não se conforma com o pecado. Nós não podemos achar cômodo vivermos no pecado. João não está querendo dizer aqui, irmãos, que nós não iremos cometer pecado. João não está querendo dizer aqui que é impossível para aqueles que nasceram de novo pecar. Todos nós iremos pecar. Todos nós pecamos em todos os momentos. Charles Spurgeon costumava dizer que há pecado até na nossa santidade. Somos orgulhosos. E quando muitas vezes vencemos determinadas lutas, determinados pecados que causam tristeza aos nossos corações, tendemos a achar que vencemos esses pecados por conta de ações que tomamos. E atribuímos muitas vezes a vitória sobre determinados pecados aquilo que fazemos. João não está querendo dizer isso. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No verso 10 ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos todos os dias. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por atitudes. Agora, é óbvio que não é por isso que nós iremos simplesmente agora viver do jeito que nós queremos. João disse que eu vou pecar em todo o tempo, então eu vou viver do jeito que eu quero. A diferença
que existe entre nós, uma das diferenças, na verdade, que existe entre nós e aqueles que são incrédulos, é que aqueles que nasceram de novo não se conformam com o pecado e chegam diante do Deus Santo e se arrependem e confessam seus pecados. Essa é a diferença. Aqueles que nasceram de novo não se conformam com o pecado, não têm o pecado como um hábito em sua vida. É por isso que no capítulo 2, no versículo 1, João vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O pecado na vida daqueles que nasceram de novo é um acidente e não um hábito. Mesmo diante daqueles pecados que nós lutamos todos os dias, todas as horas, parece que cada um de nós tem aquele ponto fraco que sempre vem e tenta roubar os nossos corações. Mas a diferença que existe é que nós nos arrependemos, nós não nos conformamos. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que não nasceram de novo, na verdade, ao contrário disso que eu falei, não se incomodam, são indiferentes ao pecado. A palavra de Deus nos diz no capítulo 3, no versículo 6 de 1 João, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. No verso 9 ainda do capítulo 3, João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Especificamente no contexto de João, quais são os pecados que nós podemos trazer aqui? É claro que esses pecados salientados por João, eles têm as suas implicações também. Mas eu quero pontuar aqui o que João tem nos ensinado até aqui. E aí, ao olharmos para o capítulo 5, logo no início, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos perceber que João, ele está, em outras palavras, falando, olha o verso 1 do capítulo 5, ele vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O contrário é pecado. Incredulidade na pessoa e na obra de Cristo é pecado. As pessoas que vivem debaixo dessa incredulidade não nasceram de Deus. Em João 3,36 fala que sobre essas pessoas, permanece a ira de Deus. Agora olhe aí o verso, ainda no capítulo 1, na parte B, no versículo 1, parte B. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então nós aprendemos aqui que falta de amor por Deus também é pecado, porque revela uma desconsideração pela lei do Senhor. Porque o que era amar a Deus? Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Mas aprendemos também que a falta de amor pelos irmãos também é pecado, conforme João tem nos ensinado aqui. E desobediência aos mandamentos, conforme eu já falei. Então todas essas questões, elas expressam a vida de alguém que vive pecando. Alguém que vive pecando é alguém que não ama Deus sobre todas as coisas, é alguém que não ama ao irmão e, consequentemente, é alguém que não está se importando com a lei de Deus e que vive em desobediência. João fala no verso 16 que essas pessoas, elas cometeram pecado para a morte. O que é isso? Apostasia. São pessoas que simplesmente agora, elas renegaram a fé, elas até experimentaram de coisas espirituais. Eu não estou falando que foram pessoas que foram salvas e perderam a salvação. Isso é impossível, porque somos guardados pelo Cordeiro. Mas existem pessoas que provaram de realidades espirituais, conforme Hebreus capítulo 6 fala para nós. Pessoas que foram batizadas, pessoas que se emocionaram com a pregação da palavra de Deus. Pessoas que até em um certo momento da sua vida entenderam que Cristo é a esperança dos homens, mas não entenderam sinceramente. Essas pessoas, elas cometeram pecado para a morte.
E em última análise, o pecado para a morte é o pecado da incredulidade. É o pecado que todos aqueles que não foram eleitos cometerão ou estão cometendo e por isso serão julgados. Mas ele continua ainda nas suas afirmações e ele vai aqui no verso 18, na última parte do versículo, João vai dizer que o maligno não nos toca. É interessante porque essa expressão maligno aqui é uma referência ao próprio Satanás. No capítulo 2, versículo 13 de 1 João, João diz: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E, de fato, ele é o inimigo das nossas almas. Isso não significa, irmãos, que nós estamos diante de uma batalha entre o bem e o mal, onde Deus está numa queda de braço com o diabo. Não existe isso. O diabo, de fato, é o inimigo das nossas almas. Mas existe um Deus que é absoluto, que é soberano, conforme nós vimos em Jó. Deus não está medindo forças com o diabo. Deus reina absoluto. Mas nós não podemos desconsiderar o fato de que o diabo, ele é o inimigo das nossas almas. E a palavra de Deus diz que, se possível, ele irá enganar a muitos. E aí, quando nós olhamos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro, ele expressa de uma maneira ainda mais clara essa questão da inimizade que nós temos com o diabo e da atitude do diabo em relação a nós. Olha o que é que Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aquele que não nasceu de novo é tocado pelo diabo. Aquele que nasceu de novo não é tocado pelo diabo. Por quê? Porque Cristo o guarda. Mas aqueles que não nasceram de novo, o contrário é verdade. Aqueles que não nasceram de novo refletem o pensamento do príncipe deste mundo. Aqueles que não nasceram de novo são instrumentos de Satanás. E muitas vezes, esses instrumentos de Satanás, eles agem em meio ao povo de Deus. São falsos crentes, assim como havia aqui, no contexto de João, os falsos profetas, os falsos crentes, que eram conduzidos pelo diabo, assim acontece em nossos dias. É por isso que aquele que permanece nele, conforme vemos capítulo 2, versículo 6 de 1 João, esse deve andar como ele andou. Ou nós andamos de acordo com o nosso pai, ou nós andamos de acordo com o diabo. Em todos os momentos, estaremos refletindo a nossa filiação. Você se parece com o seu pai. Você pode ter um sotaque evangelical. Você pode ser membro da igreja. Mas as obras, elas negam muitas vezes aquele Deus que você diz que serve. Então, nós aprendemos aqui que aqueles que nasceram de novo não vivem em pecado, não se conformam com o pecado, e o maligno não lhes toca. Mas há uma razão para isso, porque muitas vezes a gente pode ser tentado a pensar: será que eu sou cristão porque de fato eu guardo toda a lei? Eu sou um cristão, o maligno não me toca porque de fato todo dia eu faço culto doméstico na minha casa. Porque todo dia eu leio as escrituras. E essas coisas são importantíssimas. Mas a nossa perseverança, ela não pode estar baseada nessas coisas. A nossa perseverança está baseada na obra de Cristo por nós. Se Cristo não salvou você, não adianta nós simplesmente lermos as escrituras, porque nós não iremos compreender as escrituras. Não adianta perseverarmos na fé, porque a perseverança para aqueles que não nasceram de novo é um aspecto de vaidade em meio ao povo de Deus. Olha como eu sou cristão, olha como eu persevero na caminhada cristã. Sabe por que você não vive em pecado? Sabe por que você não se conforma com o pecado? É óbvio que existe a nossa atitude diante dele. A atitude de fugir, a atitude voluntária de não querer, de desejar o Senhor. Mas antes de tudo isso,
nós só não vivemos em pecado, nós só não somos tocados pelo maligno, porque Cristo nos guarda. É só por isso. Se Cristo não nos guardar, nós estaremos perdidos. Não confie na sua habilidade, mas confie no único porto seguro que nós temos, que é Cristo. Isso não tira a nossa responsabilidade de guardarmos a lei do Senhor, mas isso nos leva para a lei. Nós guardaremos a lei hoje, porque sabemos que somos guardados por Cristo. Isso nos motiva a cada dia a irmos para a lei de Deus. A Bíblia nos ensina que somos guardados por Cristo. E é exatamente por isso que o inimigo não nos toca. Quando ele fala aqui a respeito desse toque do inimigo, né, no final do verso 18, o maligno não lhe toca. A ideia aqui não é do encapetamento, daquelas coisas que a gente vê por aí, não. A ideia é do engano. Às vezes a gente acha que uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está ali esbravejando. Mas a gente esquece que uma pessoa que muitas vezes está possuída pelo diabo é uma pessoa que está lutando contra a unidade do corpo, é uma pessoa que está lutando contra a doutrina bíblica a respeito de Cristo, e é uma pessoa que está lutando contra uma vida de santidade. Essas pessoas são tocadas pelo diabo, são detidas por Satanás e conduzidas por ele. E muitas vezes, conforme falei, em meio ao povo. Mas aqueles que nasceram de novo são guardados pelo Cordeiro. João 6,37. Nós vemos: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. No capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não há circunstâncias, não há lugar, não há ninguém que impeça a guarda que nós temos em Cristo. Não há. Cristo nos guarda. E é por causa dessa guarda de Cristo que nós perseveramos. Martinho Lutero costumava dizer que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Nós servimos a um Deus que reina absoluto. Cristo está nos guardando. E se Cristo está nos guardando, nós iremos refletir isso através de uma vida de arrependimento. Através de uma vida que de fato expressa os valores do reino de Deus e não os valores do mundo. Porque quem conduz a nossa vida, o que formula nossas respostas em meio ao povo de Deus, não é o meu sentimento, não é a minha raiva, não é o meu coração enganoso, mas é a palavra de Deus. Em Cristo, irmãos, nós somos protegidos. Em Cristo nós somos guardados. O que significa isso? O que significa dizer que Cristo nos guarda? E aí eu fiquei tentando imaginar, na verdade, diante das Escrituras, as implicações disso. E lembrei do texto lá de Judas, versículo 1. Judas diz, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Nós somos guardados por Cristo. Mas às vezes tendemos a achar que essa guarda de Cristo em relação ao seu povo é uma questão meramente operacional, onde Cristo ele não nutre qualquer sentimento em relação aos seus filhos. Ele nos guarda. É como de repente alguém que botou ali um cachorrinho dentro de uma caixa, fechou essa caixa e agora ele senta e vai tomar o sorvete dele e fica olhando aquela caixa como se, beleza, a minha função é apenas guardar aquele animal dentro daquela caixa. A questão não é só essa. Nós não podemos ver a guarda de Cristo em relação a nós com essa indiferença, como se Deus simplesmente estivesse ali. Não, eu sou soberano, eu sou majestoso, vou te guardar, faça o que você quiser ou não. Tipo, eu estou aqui só para te guardar. Eu não te amo. Eu não estou interessado em você. E o que é interessante, eu sei que nós vivemos num contexto onde é pregado um evangelho que coloca o homem no centro, mas nós não podemos nos esquecer o que a palavra fala a respeito de nós, dos eleitos, aqueles que são guardados por Deus. Em primeiro lugar, essas pessoas foram chamadas por Ele. Se somos guardados, é porque nós fomos chamados um dia.
E se fomos chamados, é porque um dia Deus nos predestinou em amor, conforme nós vemos em Efésios capítulo 1. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se nós somos guardados, é porque nós não só fomos chamados, nós fomos amados e somos amados por Deus. É o que nós vimos em Judas. Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Cristo nos guarda, e isso implica que Ele nos chamou e nos amou antes da fundação do mundo. Cristo nos guarda também por sua intercessão. Cristo, Ele não simplesmente nos amou, não simplesmente nos chamou por meio da pregação, mas Ele também continua a interceder por nós. No versículo 1 do capítulo 2 de João, de 1 João, nós percebemos que Ele é o nosso advogado junto ao Pai. O capítulo 17 do Evangelho de João vai trazer a oração intercessória de Cristo em relação aos seus filhos. Cristo é aquele que nos guarda através da sua intercessão. Ele intercede por nós. Sabe por que esse culto é recebido por Deus? Porque Cristo intercede por nós. Sabe por que nós perseveramos na caminhada cristã? Porque Cristo intercede por nós. Porque Cristo diante de Deus, em outras palavras, fala: eu cumpri aquilo que Ele não pode cumprir. Eu fiz aquilo que Ele não pode fazer. É por isso, irmãos, que nós perseveramos. É por isso que o diabo não nos toca. É por isso que nós não vivemos em pecado. Porque Cristo nos guarda. Cristo nos guarda. Diante disso, eu posso tirar algumas implicações. A primeira delas é que nós não devemos nos conformar com o pecado. A segunda é que nós devemos ler e meditar nas Escrituras e pedir a Deus que nos mostre onde nós temos pecado. Porque o que é o pecado, senão a transgressão da lei de Deus? Se eu não quero viver em pecado, eu preciso ir para a palavra de Deus e saber onde eu estou errando, para que eu não possa mais errar. Eu preciso confessar os meus pecados, certo de que em Cristo eu tenho perdão para eles. Eu preciso ter a certeza da proteção de Cristo contra o maligno. E em último lugar, eu preciso crer na sua soberania. Essa é a primeira certeza que nós devemos ter. Cristo nos guarda. E é porque Ele nos guarda que nós podemos viver diferente. Não é porque você é intelectualmente afeito à teologia. Não é porque você é inclinado a entender algumas coisas de maneira mais fácil do que outras pessoas. Mas é porque Cristo te guarda que você persevera. Então nós devemos louvar o Senhor por isso. Nós devemos ser gratos a Ele por isso. Essa é a primeira certeza que o texto mostra para nós. A segunda certeza que nós percebemos no texto, no verso 19, é a certeza da diferença que existe entre nós e o mundo. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu quero primeiro rapidamente falar a respeito desse mundo inteiro que jaz no maligno. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, nos dá uma ideia a respeito disso. A Bíblia fala que Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O mundo em que vivemos, ele, obviamente, de uma maneira geral, Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há um local onde Deus não possa dizer, isso aqui é meu, já dizia Abraham Kuyper. Mas o mundo reflete o pensamento do seu príncipe. E a Bíblia mostra que esse príncipe é o diabo. Olha o que diz João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Uma referência à chegada do Messias.
O mundo jaz no maligno. O mundo está morto diante de Deus. O mundo odeia a Deus. O mundo pensa contra a palavra de Deus. E não adianta a gente tentar chegar aqui e dar uma de redentores do mundo. Porque é isso que a palavra de Deus diz. As pessoas que não conhecem a Deus, elas caminham de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Elas seguem as inclinações da sua carne, elas fazem a vontade da carne e dos pensamentos. E elas são, por natureza, filhas da ira. É isso que a Bíblia fala do ímpio. E às vezes a gente tende a querer olhar o ímpio de uma outra maneira. Nós somos de Deus, nós somos diferentes do mundo. É isso que João está querendo dizer para nós. Mas como sabemos que somos diferentes de Deus? Mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 3. Eu quero ler novamente, porque é exatamente este relato que vai dizer para nós se somos de fato diferentes do mundo ou não. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos até o 5. Porque todo aquele que é nascido, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E aí saltam algumas perguntas para nós. Creio em Cristo como suficiente Salvador? Amo a Deus sobre todas as coisas? Amo o próximo como a mim mesmo? Obedeço aos mandamentos do Senhor? Mas que lições ainda nós podemos tirar em relação a essa expressão, nós somos de Deus? O que é que isso significa para nós? A palavra de Deus nos diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se somos de Deus, significa que somos seus filhos. No capítulo 3, no versículo 1 de João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Nós somos filhos, nós fomos adotados por aquilo que Cristo fez. Somos de Deus, somos seus filhos. Ele é o nosso Pai. Ele não é só o Criador do universo. Ele não é só o soberano que decreta todas as coisas. Ele é aquele a quem eu posso chamar de Pai. Ele é aquele a quem eu posso expressar as minhas orações. Ele é aquele que ouve o meu cântico. Ele é aquele que eu amo porque é o meu Pai. Somos de Deus. Em segundo lugar, somos propriedade dele. Se somos dele, somos sua propriedade. E não temos qualquer direito de fazer da nossa vida aquilo que nós queremos. Você não tem direito de chegar diante de Deus, chegar diante da palavra do Senhor e dizer, não, o que eu vou fazer aqui, eu vou seguir o meu coração. Se nós somos propriedade de Deus, nós somos de Deus, conforme o texto diz, nós devemos refletir os valores do reino de Deus. Nós devemos abrir mão daquilo que Deus odeia e devemos abraçar aquilo que Deus ama. E em nome disso, muitas pessoas estão desgraçando as suas vidas dentro da igreja, porque resolveram seguir os seus próprios corações. Nós somos de Deus, irmãos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Você não tem o direito de educar o seu filho conforme o que você acha melhor. Você tem que educar o seu filho conforme as Escrituras, porque você é de Deus. Pelo menos é isso que você expressa. Você não tem o direito de conduzir o seu trabalho, de conduzir a sua vida, de conduzir o seu casamento, de acordo com o que você acha melhor. Você tem que fazer aquilo que Deus manda, porque você tem um dono. Deus é o seu dono. E não foi à toa que nós, pela misericórdia do Senhor, fomos desafiados a trazer esta lição. No domingo passado, sobre julgo desigual, por exemplo. Nós temos percebido que isso tem se alastrado como um câncer em meio ao povo de Deus. Queridos, nós devemos obedecer a palavra de Deus e não lutarmos contra o Senhor.
Eu não quero saber se deu certo com fulano ou cicrano, conforme vimos hoje de manhã. Essa visão é uma visão pragmática, onde o que importa é aquilo que dá certo. O que importa é a palavra. É o que Deus diz para nós. Namorar com ímpio é pecado. Querer um compromisso com alguém que não conhece a Deus é pecado. E eu não tenho o direito de dizer, não, eu vou conduzir a minha vida dessa forma, porque eu sei o que é melhor para mim. Você não sabe o que é melhor para você, meu irmão. Você é propriedade dele. E é ele quem conduz a sua vida e a minha vida. Somos de Deus. Somos diferentes do mundo. Somos peregrinos aqui. A Bíblia fala que aquele que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Em Cristo, nós temos uma nova forma de ver o mundo. Em Cristo, nós temos uma nova motivação ao acordar todas as manhãs. Somos de Deus. Terceiro, somos responsáveis por refletirmos os valores de Deus neste mundo. A palavra de Deus nos diz que nós somos a sua imagem e semelhança. Se Ele é o nosso dono, Ele conduz a nossa vida conforme a sua soberana vontade. E o propósito de Deus é formar Cristo em nós. Romanos 8, 29, fala que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Alguns vão argumentar que são de Deus, apenas para obterem alguma vantagem supersticiosa. Eu sou de Deus, nada de mal vai me acontecer. Mas ser de Deus não é só um privilégio, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Quando você sai de repente da sua casa, e eu conheço algumas empresas, por exemplo, que elas proíbem os seus funcionários de andarem com a farda do trabalho na rua. Porque elas pensam o seguinte, se acontecer alguma coisa e o indivíduo estiver com a farda da empresa, isso pode manchar o nome da nossa empresa. Só que há uma diferença. Como somos servos de Deus, não há um momento onde nós podemos colocar essa fardinha em casa ou na igreja e sermos conforme aquilo que nós achamos que devemos ser. Se nós vivemos de maneira equivocada neste mundo, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Nós estamos usando o nome de Deus em vão. Nós somos responsáveis por refletir o caráter santo de Deus. Jesus disse que nós somos luz. Quarto lugar, nós somos forasteiros neste mundo. Se nós pertencemos a Ele e o mundo jaz maligno, significa, irmãos, que este mundo não é a nossa habitação. Este mundo não é a nossa casa. O sistema de valores deste mundo não reflete aquilo que o Senhor Deus pensa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. É isso que nós somos. Nós somos forasteiros aqui. Nós iremos passar. Isso se de fato nós nascemos de novo. Qual é o resultado de nós sermos de Deus? O resultado disso, conforme nós vemos aqui, é que há uma separação radical do mundo. Quem não é nascido de Deus pertence ao diabo. Por mais que seja amável, honesto, justo em alguns momentos, às vezes vai ser um bom funcionário, às vezes vai ser um bom filho, um bom pai, até um bom marido. Mas aqueles que não são de Deus, eles são do diabo. E não sou eu que estou te falando isso. João 8,44 fala exatamente isso para nós. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quem são aqueles que são de Deus? São aqueles que ouvem a palavra de Deus, conforme o verso 47 do capítulo 8. Se nós somos de Deus, nós podemos ter a certeza que o mundo nos odeia. É isso que nós vemos no capítulo 17, versículo 14 de João. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Diante disso, irmãos, sabendo que nós somos de Deus e que o mundo jaz do maligno, não há qualquer possibilidade de amizade com o mundo para aqueles que nasceram de novo. Não há. Amar o orgulho é a amizade com o mundo.
Amar a vaidade é amizade com o mundo. Amar os elogios é amizade com o mundo. Amar a soberba é amizade com o mundo. Amar a rebeldia é amizade com o mundo. O jugo desigual é amizade com o mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que é que Tiago diz para nós. E isso é sério, queridos. Olha o que é que Tiago fala. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu te pergunto, vale a pena a gente dizer, vou conduzir a minha vida conforme eu quero? Não há neutralidade. Não há uma situação onde, não, pastor, é porque eu estou imaturo quanto a essa situação. Eu não sei para onde é que eu vou. O ponto é, você tomou uma decisão já. E a decisão, diante daquilo que nós observamos, eu não estou falando de salvação. Mas eu estou falando daqueles que alegam que nasceram de novo. Ou servimos a Deus, ou servimos ao príncipe deste mundo. Se você é de Deus, a sua vida, a sua cosmovisão, ela está cativa ao Senhor, especialmente aquilo que a palavra dele ensina. Será que as decisões que nós temos tomado, elas refletem a vontade do nosso dono? Será que os sentimentos que nós temos nutrido em nossos corações em relação aos nossos irmãos, elas refletem o nosso dono? Será que a nossa agenda, ela caminha de acordo com o nosso dono? Nós devemos agir não segundo os nossos impulsos, mas segundo a vontade de Deus. O mundo não pode modelar nossas ações, pensamentos e fala. Quem deve modelar a nossa vida é o Senhor. E um texto ainda mais claro, que vai dizer para mim e para você que nós não pertencemos a nós mesmos, é 1 Coríntios 5,15. Onde diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós não pertencemos a nós mesmos. Ser de Deus é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E João está trazendo essa certeza para aqueles irmãos. Olha, vocês são diferentes. E por mais que algumas pessoas cheguem para nós nesses dias e digam, mas nós não somos melhores, isso é arrogância. A palavra de Deus diz que somos diferentes. Não porque somos bonzinhos, mas porque ser de Deus, ser guardado por Cristo, significa que hoje nós somos santos. Não simplesmente por aquilo que você diz, é o que eu faço. Não, é o estado. Você estava morto. E através da obra redentora, soberana de Cristo, agora você é santo, você é separado. E é por isso que você é diferente. A sua vida hoje, ela tem um norte. A sua vida hoje, ela tem um dono, ela tem um Senhor. Cristo reina. E Cristo é quem vai ditar aquilo que eu devo perceber, aquilo que eu devo responder em relação ao mundo. Diante de Deus, irmãos, nós só temos uma opinião. A opinião dele. Expressa na palavra dele. Isso é ser Senhor. E é isso que às vezes a gente não quer. A gente quer ser espírito livre. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para os meus filhos, eu sei o que é melhor para o meu cônjuge, eu sei o que é melhor para a igreja, eu sei o que é melhor para os meus relacionamentos, eu sei o que é melhor. E nessa certeza, muitos vão para o inferno. Porque nós devemos refletir a sapiência, a sabedoria de Cristo. E não a nossa. Então essa é a segunda certeza que nós devemos ter na caminhada cristã. A certeza de que nós somos de Deus. Somos diferentes do mundo. A terceira e última certeza que João fala aqui para nós é a certeza de que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha aí o verso 20. A palavra de Deus nos diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É interessante porque essa expressão aqui que nós observamos no texto, quando fala que Cristo ele veio para nos dar entendimento a respeito do verdadeiro, é uma expressão que estava sendo utilizada, conforme vimos no capítulo 3, para o Espírito Santo de Deus.
E aqui João exclusivamente utiliza essa expressão para Cristo. E não é de se estranhar, porque no capítulo 17 de João, por favor, abra lá no capítulo 17, no versículo 26. Cristo, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer a mesma coisa. A palavra de Deus nos diz, João 17, 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu fiz conhecer o teu nome, e ainda farei. Essa é a ideia de João, a ideia aqui, ela expressa uma ação contínua. Cristo, ele sempre se manifesta através da pregação fiel. Cristo chama os seus eleitos. Ele tem dado entendimento para que a gente possa reconhecer. Mas o que é interessante é que João, ele traz aqui também o aspecto histórico da fé. Ele veio. Historicamente, ele veio no passado. Ele esteve entre nós. Se você for olhar lá no capítulo 1, no versículo 1 e versículo 2, é essa a ideia que João vai trabalhar. Ele veio, ele esteve entre nós apalpamos, os nossos olhos viram, nós o ouvimos. No capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João, João diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo veio e trouxe a nós a iluminação necessária, para que nós pudéssemos compreender o quê? Que Ele é o verdadeiro. É isso que diz na parte B. Olha o que é que fala aí. Na última parte, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não podemos nos esquecer que aqueles irmãos estavam sendo atacados por pregações antibíblicas. Falsos profetas estavam infiltrados em meio ao povo e falando de um falso Cristo. Mas Cristo veio e deu entendimento verdadeiro sobre a sua pessoa. Sabe o que isso significa para nós? Nós só temos uma compreensão correta a respeito de Cristo, porque Ele resolveu se revelar a nós. Não é porque você nasceu numa família predisposta a isso. Não é porque, é óbvio que Deus usa isso como providência, mas isso não é a causa. Nós só temos conhecimento do verdadeiro. Nós só estamos no verdadeiro porque Ele, pela sua muita graça e misericórdia, se revelou a nós. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Expressou o seu amor por nós. Veio até o nosso encontro e sempre foi assim. Deus sempre tomou a iniciativa e veio até os pecadores. Nós podemos ter a certeza disso. Se você hoje é alguém que tem uma compreensão bíblica correta, é alguém que pode se dizer, não, eu sou um reformado, eu creio na soberania de Deus, eu creio nos 5 pontos, eu creio nas 5 solas, eu creio. É porque Cristo se revelou a você. É porque Cristo abriu seus olhos. Não é porque você é intelectualmente inclinado a isso, mas é porque Cristo veio e abriu o nosso entendimento quanto a isso. Porque do contrário, irmãos, nós estaremos perdidos. É por isso que não há motivos para nos orgulharmos diante dos homens. A maior contradição que nós encontramos é um reformado arrogante. Ah, mas eu li tantos livros. Ah, mas eu leio mais do que o Mauro. Ah, mas eu leio assim. Ah, mas eu leio daquela forma. Não, queridos. É a graça de Cristo sobre nós. Ele nos tem dado entendimento. Ele tem trazido você como um bom pastor, conforme o Salmo 23, para aquilo que é correto, para águas de descanso, para alimento sólido. Ele não só fez isso na história, ele continua fazendo isso hoje. E é exatamente isso que faz com que eu e você não venhamos abraçar heresia. Você não é um herege, ou você não é um neopentecostal da vida, não é porque você, é porque eu sou intelectualmente inclinado a isso. Não, pastor, não é por isso. Você não abraça essas coisas porque Cristo guarda você. Porque Cristo sustenta a sua vida. E aí, irmãos,
Nós não temos motivos para nos colocarmos como superiores diante daqueles que não têm conhecimento. Mas a nossa postura tem que ser uma postura de compaixão, de misericórdia e, em alguns casos, de evangelismo. Porque o mesmo Cristo que ganhou os nossos corações, que possui os nossos corações, é o mesmo Cristo que pode fazer isso também por aqueles que estão cegos hoje. Você só tem entendimento do verdadeiro porque Ele veio e se manifestou. Do contrário, nós não teríamos perspectiva do que é verdadeiro e, consequentemente, conforme nós vemos aqui, não teríamos perspectiva da vida eterna. Somos incapazes de possuirmos uma visão correta a respeito de Cristo, se Ele não se manifestar a nós. O conhecimento que temos é fruto da graça. Somos cristãos não porque somos inclinados a isso, mas porque Ele nos salvou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Paulo fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Até que Cristo se manifeste, não há possibilidade de vida no homem natural. E quantas vezes a gente está querendo ganhar as pessoas pela lógica? Quantas vezes? Quantas vezes a gente acha que montando um argumento bem feito, a pessoa vai se convencer logicamente daquilo? Não. Você pode fazer isso, mas saiba que se Deus não agir, se Cristo não quiser se manifestar a essa pessoa, você pode usar o melhor argumento. Porque, queridos, o que está na Bíblia, as pessoas sabem ler. Tem ímpio aí que, em termos de interpretação de texto, são fantásticos assim. Ele vai ler e ele vai interpretar o texto para você. E vai dizer, não, o texto está querendo dizer isso aqui. Mas a questão não é só essa. Não é só uma questão de português. É uma questão de ação do Espírito de Deus. E se a palavra de Deus ela é muito mais clara do que a nossa lógica. Se a palavra de Deus, se Cristo não convence pela palavra, não é pelo seu argumento. Então, a gente deve confiar na soberania de Cristo. E rogar ao Senhor, se manifesta a Ele. Talvez você como eu, tem pessoas no seu lar que ainda não conhecem a Cristo. E de repente você se deparou com o fato de que parece que quanto mais você prega, mais as coisas pioram. Mas o que vai mudar a situação é a manifestação de Cristo. O que nós devemos rogar é a misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer a nossa parte. Prega o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Ensina, fala, anuncia. Mas saiba de uma coisa. Tudo depende da decisão de Cristo. E essa decisão já foi tomada antes dos tempos eternos. Se Cristo não quiser salvar, nós estaremos perdidos. Mas como é precioso para a gente saber, confiar na bondade desse Deus. Sabendo que, Senhor, Tu és bom. Eu não entendo. Eu gostaria que a minha família fosse salva. Eu gostaria que fulano de tal conhecesse o Teu nome. Mas eu sei que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor faz o que quer, na hora que quer, com quem quer. Não importa. Não importa quão fundo essa pessoa esteja no pecado. E às vezes nós olhamos para as pessoas e tendemos a perder a esperança. Mas saiba de uma coisa. Cristo tem poder para ressuscitar o pior dos pecadores. Ele fez isso conosco. Ele pode fazer isso com o nosso ente querido também. Creia no Evangelho. Creia no Cristo que pode ressuscitar corações. Creia no Cristo que pode regenerar. Creia no Cristo que pode fazer. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não tenha vergonha do Evangelho. Nós não abraçamos uma opção, nós abraçamos o caminho, nós abraçamos a verdade, nós abraçamos a vida. O mundo não conhece isso. Muitos vão alegar conhecimento e vão de repente querer humilhar você. Mas a Bíblia diz em Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira inteligência é aquela que é redimida aos pés de Cristo. Cristo se manifestou a nós e é por isso que hoje nós temos esperança. Creia nisso.
Tenha certeza disso. Não só para a sua vida, mas também para aqueles que ainda não conhecem o Redentor. Devemos ser gratos a Deus por sua graça soberana sobre as nossas vidas. Devemos depender do Senhor para compreender a sua palavra. Devemos imitar Cristo nessa atitude também de irmos até o irmão que se encontra em pecado e ajudá-lo. Se Cristo veio até nós, e nós aprendemos já em pregações passadas, fomos desafiados a isso, que devemos amar os nossos irmãos como Deus nos amou e enviou o seu Filho. Se Cristo veio até nós e nos deu um entendimento do que é verdade, essa deve ser a nossa postura em relação aos nossos irmãos, não uma postura de ele é burrinho e eu sou inteligente. E às vezes, tristemente, a gente vê isso. Mas uma postura como o Redentor teve, Deus pode mudar aquela situação. É mais fácil para nós fazer o quê? Rotular. Colocar um rótulo nas costas da pessoa e dizer, não, esse aí não é reformado. Então não presta. Sendo, queridos, que o entendimento que nós temos é porque Cristo veio até nós. E a gente deve fazer o mesmo também por aqueles que estão no erro. Não é fácil. Algumas vezes nós não seremos recebidos. Algumas vezes nós iremos ganhar de repente o inimigo. Mas saiba de uma coisa, no Senhor o nosso trabalho não é vão. E é isso que eu tento lembrar ao meu coração todos os dias. Não só para ir, mas também para receber. Porque muitas vezes a gente está no erro também. E não é fácil ser exortado, confrontado. Nós devemos ter uma visão correta a respeito de Cristo, confiando na graça que se manifestou na sua pessoa. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos de uma maneira diferente, a termos a convicção de que somos protegidos por Cristo, de que somos diferentes do mundo, e que só temos essa compreensão que temos hoje, porque o Evangelho se manifestou. Cristo se manifestou graciosamente a nós. E esse mesmo Cristo, Ele ainda, pela sua misericórdia e graça, continua salvando pessoas. Creiamos no Evangelho. Deus tem poder para ressuscitar o pior dos pecadores.